Isso é uma coisa que é uma questão de treino, é óbvio que o emocional em algumas questões vai se sobressair, mas é uma questão de treinamento e quando você estrutura muito bem o seu processo de governança, você consegue construir regras que Ah, todos interessante. concordem sobre isso, né? Então, como é que nós vamos montar um comitê para tratar dos assuntos da propriedade? Olá pessoal, eu sou Deise Amaral, sou advogada, especialista em dívidas rurais e compra de fazendas e leilão. Sou fundadora da Lucro Podcast e da Lucro Agroinvestimentos, que é a nossa empresa que faz toda essa assessoria aí para o produtor rural e para os investidores que querem comprar imóveis em leilão. E hoje nós estamos aqui no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, com o nosso podcast aqui para entrevistar pessoas que cada um, seja de trás da porteira ou depois da porteira, que tem contribuído para esse grande motor aí funcionar, que é o agronegócio brasileiro, que é o motor do Brasil, né? E hoje a gente está aqui com uma pessoa muito importante, que é um especialista em sucessão familiar, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre a escola, que ele é professor, vai contribuir um pouquinho agora para o nosso debate. E aí, vamos lá? Vamos lá, muito obrigado pelo convite, Deise. Então, me conta um pouquinho quem é você, o que você faz, como que funciona o seu trabalho. Tá bom. Eu sou Tobias Parente, sou professor da FIA Business School. Na FIA a gente tem um programa, um centro de conhecimentos em agronegócio. E dentro desse centro de conhecimento em agronegócio nós fazemos cursos, treinamentos, consultoria e vários programas, né? Eu sou administrador, a minha formação é em administração, tanto graduação, pós-graduação. E quando eu estava fazendo meu mestrado e meu doutorado, especialmente no doutorado em administração, eu me deparei, né, com o mundo das empresas familiares, né? E desde então eu tenho atuado fortemente nessa questão de governança e sucessão em empresas familiares. E como que você entrou no agro? Me conta aí. Então, é uma história curiosa porque, enfim, não venho de família produtora, e eu conheci, né, quando eu cheguei até a Universidade de São Paulo para fazer o meu mestrado, isso em 2012. E aí o professor que me recebeu, o professor Cláudio Machado Filho, ele coordenava, né, junto com outro professor, esse centro, né, que é o PENSA, o Centro de Conhecimentos em Agronegócio, né? E aí dentro do PENSA a gente tem cada vez mais entendido a importância e a relevância da governança e da sucessão para os produtores rurais, né? Porque a gente já atingiu um alto nível de produtividade, a gente já passou por várias fases dentro do agronegócio brasileiro e hoje talvez, né, se não o principal, um dos principais gargalos é essa questão de sucessão, porque a gente tem uma transição geracional Sim. acontecendo no setor. E realmente o problema hoje, eu que trabalho com leilões de fazendas há 16 anos, eu falo que tem dois grandes inimigos dos produtores rurais. Primeiro, realmente é a sucessão mal feita. Sim. E segundo, assim, quando você tem uma fazenda e você põe na mão de outras pessoas para cuidar, né? A má administração, que geralmente não é de quem é o dono mesmo. Quando eu olho assim, vejo alguns casos, ele deixa uma área da fazenda desprotegida, né? Uhum. Lá na minha terra eles falam que é o olho do dono que engorda o gado. Sim. E no agronegócio isso é muito forte. Muito. Quando a gente fala às vezes de redes, de farmácia, é mais fácil porque entra sem remédio e sai sem. Agora, quando você pega o agro, quando você joga a semente na terra, ninguém Uhum. sabe o que vem, né? Sim. E se vai colher, quanto vai colher. Então, Uhum. são muitos fatores, né? E um pequeno fator pode alterar totalmente aí o resultado. E quando a gente fala de sucessão, eu tenho visto os meus clientes muitos problemas de sucessão. E hoje em dia o pessoal tem falado muito da criação de holdings familiares. Eu não entendo bem do assunto, mas eu queria que você me falasse um pouquinho, porque eu tenho visto muita gente criar holding e eu fico pensando, será que criar uma holding realmente é uma boa solução? Fico meio receiosa, assim. Então, muitas vezes as pessoas pensam que a sucessão é uma coisa, é um evento que vai acontecer. E não necessariamente isso, tá? Não é assim, eu decidi fazer a minha sucessão, faço hoje,
crio a holding, né, contrato escritório para tratar disso, assinamos e amanhã fizemos a sucessão. Não é bem assim que funciona, né? Então acho que uma primeira dica e uma lição para quem está nos ouvindo é de que a sucessão ela é um processo, tá? E esse processo ele vai ter oscilações. Por quê? Porque você tem que fazer a sucessão em diferentes frentes, que é uma outra confusão que as pessoas fazem, né? Quando a gente está falando de hold, nós estamos falando dos aspectos patrimoniais, né? Então nós, enquanto sócios, então vamos pensar um caso genérico que é muito comum na realidade brasileira. Você tem um empreendedor, um fazendeiro, que desenvolveu toda a sua propriedade, que tem uma paixão por esse negócio. E aí, digamos que ele tenha 3 filhos esses 3 filhos, digamos que 1 ou 2 tenham interesse pela fazenda, enfim, pelo negócio. Quando você está fazendo a hold, você está tratando da sucessão do patrimônio, ou seja, esses filhos, herdeiros, são sócios do patrimônio, mas de repente pode ter um filho que tem uma carreira médica ou vai ser advogado e não vai atuar no setor, seja qual for, né? Ele vai seguir sendo sócio. O outro lado da sucessão é do negócio, né? Sim. Como substituir este empreendedor? Esse é um desafio muito grande, porque fazer a transferência da propriedade é relativamente simples, digamos assim. Não é simples, eu sei, mas é relativamente simples. Transferir o conhecimento do fazendeiro não é tão simples e trivial. E digo mais, uma coisa é você transferir para a família, pode ser, e é geralmente o mais desejado, mas de repente você também pode transferir para alguém fora da família. Eu digo transferir a gestão, né? Contratar alguma pessoa de fora da família para tocar o negócio. Então, tem 2 campos diferentes que muitas vezes as pessoas misturam. Uma coisa é nós como sócios, o negócio, né? Quem vai tocar o negócio? E para tocar o negócio tem que estar preparado. E é interessante que quando a gente olha isso nas empresas, uma rede de farmácias, por exemplo, parece que é mais fácil de visualizar. Quando a gente fala em agro, existe uma paixão muito grande pela fazenda. Eles não tratam a fazenda como uma empresa. Por exemplo, se você falar para um produtor rural que ele pode vender aquela propriedade, que não é um bom negócio, os filhos dele tocar essa propriedade, o que vai acontecer? Eu fico observando, eles falam assim, não, é a mesma coisa de falar para ele vender um filho dele. É difícil, você fala assim, os seus filhos não têm aptidão, eles não querem tocar. Aquilo ali é a maior tristeza para um produtor rural, porque eles ainda tratam a fazenda como uma parte da sua vida. Sim. E às vezes não é o sonho do filho, né? Às vezes o sonho do filho é ser médico, é morar nos Estados Unidos, ser atriz de Hollywood, eu não sei. Mas é difícil para o produtor rural. Sim. Desculpa. Não, pode falar. Não, você está falando isso, eu tenho um colega que usa uma expressão que eu vi a primeira vez, eu gostei muito, que ele chama, precisamos ter cuidado com a ditadura do legado, né? Que tem muito isso do produtor lá que desenvolveu, criou, que passou um monte de dificuldades, e quando ele olha para aquilo e fala, olha tudo que eu construí para os meus filhos, enfim, eu estou deixando um legado. E parece que esse legado, para o produtor, ele é intocável, né? Sim. Agora, quando a gente está falando de sucessão, não falar sobre sucessão é pior, né? Então, isso que você estava comentando, isso é muito comum, né? De repente, o seu filho não tem aptidão, ou não quer, né? E aí, como é que fica? Até onde eu sei, a gente não tem ainda a fórmula da imortalidade, né? Sim. Então todos nós vamos ter. E a gente vai perdendo energia ao longo da vida. Então, discutir esses assuntos é fundamental, né? Então, nesse processo, como você começou falando das holds, as holds é uma ferramenta para dar uma tranquilidade dentro desse processo. Ela é importante, você precisa ter uma ajuda especializada, né? Mas a parte que eu mais atuo, que eu acho relevante também, e que em geral é onde trava o processo, é como é que nós vamos conviver juntos, né? Enquanto família, enquanto sócios de um negócio, e digamos que o meu irmão vai tocar a propriedade, ou a minha irmã, como que eu, que não estou lá, vou ter tranquilidade para saber que ele está cuidando do nosso patrimônio da melhor forma possível? E um outro detalhe que você falou dessa questão da paixão, e na sucessão a gente também às vezes negligencia, que é o seguinte, o fundador,
ele tem essa paixão. A vida dele é aquilo, né? Ele não sabe fazer outra coisa, assim, ele viveu para aquilo. Quando você está fazendo sucessão, você está afastando ele do que ele mais fez, do que ele é apaixonado. O que ele vai fazer depois, né, desse processo? Então, a gente planeja muito o próximo, né, quem que vai ser o sucessor, mas às vezes a gente esquece do sucedido. E aí, né? Se você não planejar muito bem, não adianta, ele vai continuar. E às vezes ele não vai dar espaço pro seu filho ou para a pessoa que for tocar. E aí pode haver os conflitos, né? Então, eu costumo dizer que muito do processo de sucessão é um processo muito mais de mediação, né? Essa parte de você conseguir se relacionar e se entender em relação ao negócio, tá? Então, sucessão é muito um processo de diálogo, de transparência. Não, imagina você chegar para um produtor rural que pegou aquela terra que não valia nada, abriu, arrancou árvore por árvore, transformou aquilo num império. Aí essa pessoa, você vai falar da morte dele. Não é fácil. E sem contar que uma vez alguém me falou uma coisa, foi estranho na hora, ele falou assim: eu desejo que a Lucro passe por muitas mãos, que é a empresa que eu fundei. Aí eu olhei, e falei, gente, que homem louco, tá falando com a minha empresa. Ele falou assim, as empresas mais importantes são as que passam por muitas mãos, que elas são assim, elas vivem 100 anos, 200 anos, né? Aí ele falou assim, imagina quantas mãos a Coca-Cola já passou. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu quero que ela passe por muitas mãos. Aí ele falou assim, e às vezes não vão ser seus filhos. Ele falou assim, você está preparada para criar uma empresa que às vezes você vai ter que abrir mão dela daqui 10 anos, daqui 20 anos. Aí ele falou assim, e você vai abrir outros CNPJs. Eu falei, não, eu estou preparada. Ele falou assim, então você tem que criar. Ele falou isso, nunca vou esquecer, disse esse senhor. Ele falou assim, cria um CNPJ para que ele dure 100 anos e que muita gente entre e cada um contribua com aquele pedacinho que a Lucro exista. Aí eu falei, não, tudo bem, então. Só que é fácil falar isso de uma empresa que eu criei um CNPJ, um papel, era uma ideia, eu criei um papel. Agora, é difícil falar que a minha casa, que eu peguei uma área que não valia nada, plantei 90 palmeiras, 50 árvores, fiz uma adega, eu escolhi cada pedacinho daquela casa, eu tenho dificuldade de vender essa casa. Porque eu falo, vão cortar as minhas árvores, meus ipês brancos, eles vão cortar as minhas palmeiras. E para pensar, o produtor rural, ele não consegue separar CNPJ e fazenda. Não. Ele não consegue. Até porque ele começa muitas vezes na pessoa física mesmo, né? E muitos operam na pessoa física. Sim, essa mudança para CNPJ ela é muito recente, né? Isso. Então, hoje eu fico olhando essa dificuldade e eu imagino que vocês têm que ter todo um lado psicológico para convencer ele como tem que fazer e virar essa chave de pessoa física para pessoa jurídica e da imortalidade desse CNPJ, pelo menos que é o que todo mundo sonha, né? Eu acho que quem criou a Coca-Cola quer que ela viva por 10 mil anos. Então, e quando a gente fala aí de uma empresa, é bem mais fácil. Mas a parte da fazenda é a casa de muita gente, a grande parte dos produtores rurais mora, é a vida. E eles contam a história, o meu avô conta a história de cada pedacinho. Imaginar o meu avô vendendo a casa dele. E, eu vou morar na cidade agora. É muito difícil, né? Mas voltando aqui aos cursos, me conta, vocês fazem cursos, você dá aula de quê, aonde, quem quiser fazer algum curso com você, como que é? Não, muito boa pergunta. Eu só tenho um comentário que você estava contando sobre essa durabilidade, né? Uma pergunta que você tem que fazer é, você criou a empresa para você, e é óbvio que no início você cria para você, porque é uma questão de você conseguir sobreviver, enfim, o que você falou, a pessoa vai lá e constrói e tudo mais. Você cria para você, agora você quer a empresa para você ou você quer a empresa para o mundo, para deixar o seu legado para a eternidade, né? Então essa é uma coisa importante. E um segundo comentário, assim, nesse convencimento, assim, essa é a parte mais difícil mesmo, tá? Não é a parte jurídica, né? Assim, a parte jurídica você consegue acordar, mas a gente trabalha com muitos psicólogos mesmo nesse processo de convencimento. E uma coisa que eu já aprendi para conseguir convencer os produtores e empresários em geral, o exemplo é muito importante, tá? Então, assim, você vê outros produtores que passaram por dificuldades e conseguiu fazer um processo de sucessão e que eles se sintam confortáveis, esse é, sem dúvida, um motivador, né? Para que ele possa querer fazer aquilo também. Em relação aos cursos, nós temos nossos programas na FIA Business School.
Então a gente tem um MBA em agronegócios, que é de uma maneira mais geral, né, para quem quer se preparar para atuar no setor. Nós temos um programa de preparação para conselheiros de administração, esse mais focado em governança corporativa, onde a gente discute de maneira geral vários aspectos da governança, o que inclui também a sucessão, as questões familiares, processo de tomada de decisão, que é muito difícil essas questões. E também a gente tem programas em company, né, que a gente customiza. Então, às vezes, cooperativas, associações buscam a gente para desenvolver programas relacionados à sucessão empresarial. Então, é muito comum cooperativas e associações buscarem ter esses programas para oferecer aos seus cooperados, seus associados, para discutir. E aí é interessante porque são programas que vão os familiares participar, né? E quase que vira uma terapia coletiva, né? Porque você se identifica com os demais, né? São semelhantes, Sim. né? Não, e o problema é o mesmo. E eu falo que tem uma coisa, um ponto X, que eu admiro muito quem consegue trabalhar em empresa familiar. Porque, por exemplo, eu estou acostumada a ser chamada a atenção pelo meu patrão, né? Eu já trabalhei em empresas e hoje sou acostumada, os meus patrões são os meus clientes, né? Eu tenho 300 patrões. E eu estou acostumada, eles vão lá no meu escritório, eles brigam comigo, eu me defendo e às vezes eu fico chateada. E de noite eu chego em casa, conto para minha família e durmo tranquila. No outro dia eu recomeço. O problema é quem chama a sua atenção, que é necessário, é o seu pai ou é sua mãe. Naquela hora eu falo assim, toda hora, a gente não tem como, na hora que aquela pessoa está chamando a atenção, você não consegue separar, você não consegue falar assim, olha, nesse momento é o dono da empresa que está chamando a minha atenção. Não tem como, o cérebro da gente não divide pai de dono da empresa. Então, eu falo que tomara que meus filhos não venham trabalhar na minha empresa e que eles vêm só depois, eles trabalham, aprendem tudo no mundo, aí quando eu estiver me aposentando eles tomam conta. Porque realmente eu não quero ter o desprazer de ter que brigar com os meus filhos, porque eu quero passar o Natal com meus filhos bem, com os meus netos. E eu vejo que muita gente não consegue separar, porque o emocional é muito forte, né? É verdade, mas aí, assim, é um processo de ter que ser resiliente, tá? Mas é um processo educativo também, tá bom? E assim, quando você toma consciência dessas questões, falar, ó, aqui é o papel de chefe do meu filho. Eu sei que é muito difícil. Aqui eu sou o papel de pai, né? Isso é uma coisa que é uma questão de treino, é óbvio que o emocional em algumas questões vai se sobressair, mas é uma questão de treinamento e quando você estrutura muito bem o seu processo de governança, você consegue construir regras que todos concordem sobre isso, né? Então, como é que nós vamos montar um comitê para tratar dos assuntos da propriedade? E aí tem assuntos que são complicados, né? Por exemplo, um custo de oportunidade. Quanto que vale essa terra? Tem produtor que não vai querer nem discutir esse assunto, sei lá. Se eu vendesse a terra e aplicasse tudo em algum rendimento com uma taxa X, quanto que eu ganharia? Quanto que eu ganho trabalhando e produzindo? Se você conseguir conversar sobre esses assuntos, não quer dizer que todo mundo tem que sair vendendo, né? Sim. Não é isso, mas precisamos conversar enquanto sócios de um patrimônio, né? Sim. Precisamos conversar enquanto pessoas que trabalham juntos, né? Sim. E acho que esse é o grande desafio da empresa familiar. E quando funciona, a família junta, unida, ela cria uma vantagem para o negócio que nenhuma outra empresa vai ter. Sim. Porque ali você tem uma união e uma coesão que é coisa de sangue, né? Então não tem como nem copiar. Eu acho que quando vocês conseguem isso, realmente, quem sabe eu mudo de ideia e vocês fazem minha sucessão. Mas eu estou muito jovem ainda, gente. Eu vou viver muito. Eu acho que eu vou viver até os 100 anos. Vai. Tem muita tecnologia agora. Seus filhos, daqui a pouco seus filhos vão estar junto com você no negócio, quem sabe. Tem que prepará-los bem, né? Porque se tiver sem preparação, aí sim a chance de ter problema. E é interessante que a sucessão começa quando o filho nasce, né? Se a gente for parar para pensar. A hora que você tem que começar a educar ali, colocar na empresa, principalmente no agro, você tem que criar paixão para suportar. Senão, se a pessoa não se sentir ali, né, parte daquilo, não vai ter como ela criar gosto pelo aquele negócio que o pai e a mãe criaram. Exatamente, né? Então, e tudo na vida é paixão, né? Sim. E propósito, eu falo que quando você sabe para onde você está indo, que você tem um propósito e você
risca, né, faz a sua direção, é bem mais fácil. É muito difícil viver sem saber para onde está indo. E quando o pai já fez isso, e vocês conseguem colocar isso aí, então realmente é um... Agora tem que comunicar o propósito, tá? Porque cada um pode ter um propósito diferente. Então a gente tem que saber dentro da família... Comunicar e consultar se aquele filho quer viver aquele sonho, né? Exato. E aí, caso não queira, o que a gente faz, né? Quais são as alternativas para manter o legado que foi construído? E às vezes até trazer alguém de fora para administrar aquilo ali, né? Eu tenho... Essa é uma questão que às vezes é tabu, né? Mas de repente pode ser a melhor alternativa. Às vezes, muitas vezes também não é a melhor, mas conversar a respeito é importante, né? Eu sei que isso acontece muito no mercado. A gente vê as questões bancos, grandes indústrias, isso é muito comum acontecer isso. Na área rural, eu acredito que a gente vai caminhar para isso. Sim. Tem muita inovação na área rural, né? Recentemente eu vi uma pessoa que criou uma empresa que ajuda você a investir em fazendas, tipo na bolsa mesmo. Eu achei bem interessante, que eu acho que daqui a um tempo vai ser o caminho. Uma grande propriedade, vai ter uma equipe que administra, os sócios ficam só observando e outras pessoas podem investir naquilo ali, né? Isso, fica engordando, né? Fica colocando o olho para engordar o gado, porque o sócio tem uma relevância, né? Foi ele que construiu tudo aquilo. Isso, né? E coloca outros para administrar, né? Então isso pode acontecer, eu acho que vai acontecer isso no agro, como aconteceu isso em outros setores, né? Da nossa economia. Mas concluindo, eu queria te perguntar, todos que vieram aqui, a gente fez a mesma pergunta, como que funciona? A empresa Lucro Agroinvestimentos, ela é uma empresa de compra de fazendas em leilão. Nós trabalhamos hoje no Brasil todo e o nome da nossa empresa é muito sugestivo, né? Que eu acho que é o que todo mundo quer quando compra um imóvel em leilão, é adquirir lucro. E eu queria perguntar para você, quando você ouve a palavra lucro, o que ela remete, o que você entende, qual que é o significado de lucro para você? Tá. Para mim, lucro é uma coisa clara, na minha visão. É uma consequência de um trabalho bem feito, né? Então, assim, muitas vezes coloca como objetivo, é óbvio, todo mundo tem um objetivo, ninguém cria qualquer negócio que seja, não entre qualquer negócio sem a rentabilidade, mas essa rentabilidade é a consequência de um bom trabalho, de uma boa análise, enfim, de uma boa estruturação, de uma boa observação sobre as oportunidades de negócio. Então, lucro é a consequência de um trabalho bem feito. Olha, que definição boa, hein? Muito obrigada, Tobias. É um prazer ter pessoas como você aqui. Vamos continuar nos falando. Eu acho que essas conversas, esses esclarecimentos é muito importante. A gente tem uma audiência muito boa e eu acho que pessoas como você quebra paradigmas. Como eu estou no mundo dos leilões, você no mundo da sucessão rural. E daqui a gente já conversou com algumas outras pessoas da FIA. Eu quero te agradecer pelo tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, muito obrigada. Concluímos mais um episódio do Lucro Podcast. E fica de olho que daqui a pouco vem coisa boa por aí. Até mais.